nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco mais uma noite aqui na quinta-feira, dia 2 de julho, nessa live, a última live do trimestre, né? E semana que vem iremos iniciar outra. Até que a experiência foi boa, né, irmão? Essas lives, né? Foi muito bom estar com os irmãos, uma experiência nova para nós, né? E nós queremos compartilhar essa alegria com os irmãos, né? Estamos hoje começando a última lição, lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente, né? Antes queremos agradecer a todos os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que você possa compartilhar e fazer um comentário, né? Entra lá na página lá do Facebook e faça um comentário, diga qual a cidade que você está nos assistindo, né? Se não for aqui de Guaíra, e a gente saber de onde você está falando, né? E a gente quer também agradecer, né, o nosso pastor aqui da Assembleia de Deus, setor 3, Vila Hermínia, pastor José Carlos, aos nossos irmãos aqui do setor 3, aos nossos irmãos e amigos aqui de Guaíra, tanto da Assembleia de Deus como de outras denominações que nos assistem, e a nossos amigos também de trabalho, de todos os locais, né? Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, aqueles amigos, aqueles irmãos que nos patrocinam, que nos ajudam, onde a gente pode sortear ao final da lição um brinde, né? Nós temos sorteado as canecas, né? Você já conhece, só que hoje nós vamos fazer um sorteio de 2 livros no final, né? O livro de Fé e Obras e o livro Desafio da Evangelização da CPAD no final. Então você faça o seu comentário, né? Participe, faça perguntas, diga de onde você está falando, compartilhe. Entre lá na página lá e compartilhe para seus amigos poderem ouvir a mensagem do Evangelho. Queremos agradecer esses patrocinadores, né? A Foto Imagem, que é quem faz as nossas canecas, faz esse porta-caneca aqui, fez essa camiseta. Nossos amigos da Malharia União também nos ajudou fazendo algumas camisetas. Seu Didi, da Didi Master, um amigo nosso. Guia do Marceneiro, na pessoa do nosso amigo Romualdo, que é hoje quem está fazendo a nossa filmagem, né? Irmão Sandro, que sempre nos ajuda a estar teve um outro compromisso, né? Então ele pediu o irmão Romualdo, que tão carinhosamente veio nos atender. Aos nossos amigos e irmãos lá de Badep, na pessoa do pastor Almir, né? A Márcia da JP Seguro, que sempre nos ajuda também. O pastor Marcelo lá da Autoescola El Shaddai, Rádio Tom FM, Posto 7 Queda. Esses são os amigos que sempre nos ajudam, né? Se você quiser nos ajudar também, doar algum brinde, né? E nós vamos fazer aqui a divulgação aqui na nossa live, né? Hoje vamos estudar, como já falamos, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo se encontra em Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos fazer a leitura da introdução. Antes eu gostaria, tá como é que eu faço aqui para ver, né? Sabe, a gente só está transmitindo. Então, tem que clicar aqui, né? E depois puder mandar o link, que o pessoal já me cobrando aqui o link. Tu tem como mandar para o meu e-mail, que eu vou mandar para meus amigos aqui, né? O link da... Bom, introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Se alguém puder me arranjar tu tem aqui, né, o material para anotar aqui, porque eu estou sem. Tu mandou aqui o link? E o que está acontecendo aqui? Por que não está, né? Aqui. Deixa eu mandar aqui. Então, irmão Denilson, terminando mais um trimestre sobre a Epístola aos Efésios e com chave de ouro, né? É hoje que nós vamos aprender sobre essa batalha espiritual, né? Já que a nossa luta aqui no mundo, nossa vida aqui, nossa passagem por esse mundo não é um piquenique, né? Nós estamos numa guerra. E é sobre isso que nós vamos estudar essa noite. Já fez a leitura, deixa eu só passar o link aqui. Aleluias. Graças a Deus, obrigado a todos por já estar sintonizados aí na página da igreja, e queremos agradecer a todos. Esta é a nossa última aula do trimestre, visto que próxima semana nós teremos uma outra matéria, um outro assunto, a qual nós iremos tratar, e sendo essa a última aula, temos aí o título que já fora lido, a batalha espiritual. Então, o próprio título aqui já vai falar em que campo será essa batalha, né? E que é espiritual. E também irá falar aqui sobre as armas do crente. Então, se nós olharmos pelo âmbito natural, olharmos pelo âmbito secularizado, né, da situação, quando nós nos referimos à batalha, né, notadamente, nós percebemos que há uma certa preparação para quem for estar em uma batalha, em uma luta, né? Quando nós olhamos algumas guerras, às vezes de países contra países, nós olhamos aquela guerra ali no momento, só que nós não nos damos conta e não percebemos, e quem sabe não refletimos, de que essa batalha ela começou há muito tempo atrás, que antecedeu efetivamente essa batalha. Porque quando nós olhamos, por exemplo, dois povos em guerra, em batalha, né, nós podemos perceber que eles tiveram um preparo, né? Eles colocaram ali as suas estratégias, eles colocaram bem os seus equipamentos, né? Ficaram bem equipados
com as suas armas, tanto defensiva quanto ofensiva, e a proposta, a ideia que se tem dessa nação, desse povo ir a essa batalha, é que tenham êxito na batalha, que sejam vencedores. Então eles se disporão dos melhores equipamentos, né, para que eles venham a ter sucesso na batalha, né? Às vezes a gente observa assim, algum país, a gente chega a comentar, a força bélica desse país é muito boa, né? Então, percebe-se aí que a batalha, né, no caso do cristão, a batalha espiritual, ela vem de uma preparação. Deve-se ter uma preparação. Então, na aula de hoje, nós iremos ver a questão desse preparo espiritual que o cristão deva ter. Nós iremos discutir aonde ele vai batalhar, qual é o chão que ele está pisando, né? E também nós vamos discorrer a respeito das armas a qual ele utilizará para enfrentar o inimigo, né? Então, nós, olhando aqui no textuário, o textuário já nos chama a atenção sobre revestir-vos da armadura. Então, nós vamos observar aqui que esse revestimento é importante, né? Vamos observar que a própria introdução diz que o soldado de Cristo precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. O que é revestir-se da armadura? Quem sabe podemos observar e analisar qual era o contexto de Paulo quando ele estava escrevendo essa carta aos Efésios. Lá no início do trimestre, nós já comentamos qual era o cenário. Paulo estava preso em Roma e ele ali escreveu essa carta aos Efésios. Então imagina bem, quando ele começa a falar sobre essa armadura, esse revestimento de toda a armadura de Deus, Paulo estava numa posição em que constantemente ele via os soldados romanos, né, passarem ali próximo aonde ele estava. Então ele observava como se portava e como se vestia esse soldado. Então esse soldado passava por ele com um escudo, passava com a espada, passava com a couraça, passava com um capacete, passava com aquele coturno, né, que oferecia ali uma proteção aos pés. Então Paulo começou a observar esses soldados e Paulo escreveu essa carta tendo como a inspiração a questão natural para nos trazer uma informação, um ensino espiritual de acordo com aquilo que ele se tinha na sua visão material do momento. Então, quando ele diz revestir-se, ele está falando justamente em que a pessoa, ele não pode naturalmente se revestir somente daquilo que ele possui. O que ele possui? O que uma pessoa possui? Por exemplo, uma pessoa natural, ele possui conhecimento, mas esse conhecimento não basta para a batalha espiritual. Essa pessoa, ele pode ter algumas vestimentas, a qual lhe proporciona agilidade, mas esse vestimento não vai ser suficiente na batalha. Então, só para que nós venhamos a ter uma noção de como é esse revestimento. Por exemplo, quando eu fui sair de casa hoje, eu estava dentro de casa, eu estava só com essa camisa, né? Aí eu falei, eu acho que lá fora vai estar mais frio do que dentro de casa. Então o que eu precisei fazer? Não estar somente vestido, mas revestido. Então eu tive que usar um revestimento que serviu de proteção. Essa é uma proteção natural. Mas hoje nós iremos falar justamente dessa proteção, desse preparo espiritual que todo cristão deva ter para que na batalha espiritual ele venha a ser vencedor. Então, no decorrer da nossa aula de hoje, nós iremos aprofundar o assunto, né, tanto dessa preparação, o campo de batalha a qual ele irá e as armas a qual ele utilizará.
Amém. Nós estamos já com bastante gente participando aqui, ó. E também chegou o irmão Johnny, irmã Ana, que ganharam a caneca aqui. Vamos aproveitar, né? Vou entregar aqui para o irmão Johnny e irmã Ana, né? O Johnny, o pastor do setor 5. 5? Olha aí, rapaz. Pode Johnny, vem aqui atrás. Aqui. Vem aqui. Ó. Olha que benção. Olha aí. Ei, rapaz. Vem aqui, ó. Vem aqui aparecer aqui. Vocês vão... você. Olha, a gente agradece a participação de vocês. Hein? Obrigado, Johnny. Aí, irmão Johnny, obrigado pelo apoio. Você está participando com a Maravilha. Opa. Amém. Continue assistindo lá. Irmão Johnny, irmã Ana. Deus abençoe. Amém. Pessoas que a gente tem um grande carinho. Nós estamos com bastante gente ao vivo aqui, irmão Denilson. Tem irmão Daí. Vou ver se eu consigo falar aqui, porque depois alguém puxa a orelha da gente lá que não falou, né? Irmão Odaí, irmão Arley, lá do Rio de Janeiro, um amigo meu que é sargento da Marinha. Irmão Gilmar, do setor 16. Irmã Clotilde, irmã Gi Soares, irmão João F.S. Silva, né? Motorista lá que ganhou a caneca com a gente. Irmão Antônio Bernardi, irmã Delma, irmã Tânia. Irmã Tânia você conhece, né? Opa. Irmã Tânia, professor Tito, irmão Marcos Treter, minha esposa, irmã Marlene, o Moacir do Foto e Imagem, amigo nosso. O Valmir, meu cunhado, né? Lá do Rio de Janeiro, marido da minha irmã. Irmão Lincoln, pastor Dorival do setor 7, irmã Loiane, irmão Samuel, o César Galeano, lá de Mundo Novo, que é um amigo nosso também. O Ariovaldo, né? Um amigo nosso lá de Corumbá, está participando conosco. Irmão Gilvelto, lá de Goiânia, né? Provavelmente ele e a irmã Márcia estão participando. Irmã Elisângela, esposa do irmão Marcelo, está participando conosco. Ela tirou a foto assistindo na tela da TV, assim. Olha, que maravilha. Que bacana. Irmã Mira, irmã Priscila, pastor Admilton, lá do Oliveira, está sempre participando conosco. Irmã Doralice, irmã Odete, irmã Zenilda e a Marlia, minha cunhada, lá de Cascavel. Né? Daqui a pouco, provavelmente, vão ter mais pessoas aqui participando conosco. Né? Vamos fazer a leitura aqui. Passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Vou fazer a leitura também do tópico 2. Vigilância em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Só antes do irmão fazer o comentário, eu só queria justificar, irmãos, a gente usa o celular aqui, as pessoas, os amigos que a gente divulga, às vezes ele fala assim, manda o link, que não está conseguindo, não faz parte do grupo da igreja e não consegue acessar. E a gente fica aqui mandando o link aqui, né? A gente não está aqui respondendo o WhatsApp que não tem relação com a aula, né? Só para os irmãos saberem que quando a gente ou anota aqui, ou quem está participando, né? Tem mais gente aqui, né? Ou a gente está mandando o link da aula aqui para as pessoas, só para os irmãos tomar ciência, né? Amém, irmão Danilo? Maravilha. Que nós tentamos limitar a ficar mexendo, mas é necessário também. Né? Então aqui, o primeiro tópico aqui fala dessa preparação espiritual, né, do crente para a batalha. Então aqui já percebe-se que a naturalidade ela não serve efetivamente para a batalha. A nossa naturalidade, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa razão, né, tudo aquilo que faz parte da constituição humana, né, que talvez até, quem sabe, da natureza humana, porque todos têm
né, esses atributos, mas elas não são suficientes, embora tenha o seu valor, mas elas não são suficientes para essa batalha espiritual. Então, essa preparação espiritual, ela precisa também ser espiritual. Então aqui, não tem como nós fazermos um preparo, como eu já disse, tendo como as questões dessa vida, né? Então a preparação aqui, ela não se trata do nosso cotidiano natural, né? Ela é transcendente. Ela vai além da matéria. Ela vai além do compreensível ao ser humano, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam a questionar, mas como essa pessoa age dessa forma, como que ele tomou essa decisão e a qual eu não imaginaria? Então, essa pessoa tomou uma decisão acertada muitas vezes, por quê? Porque ele está influenciado por certas armas, certos armamentos espirituais. Então, não é um armamento natural, é um armamento espiritual. Então, por isso que a importância hoje que nós iremos dar, a ênfase que nós iremos dar na aula hoje, é aquilo que perpassa a natureza humana, o natural, né, o material, né? Ele é, como eu já disse, ele é transcendente, né? Ele ultrapassa a matéria. Então, aqui quando nós iremos, quem sabe, falar a respeito de alguma questão aqui, ela é justamente espiritual. Então aqui, fortalecidos no poder do Senhor, então já fortalece a questão que eu já disse, que as nossas armas, a qual nós temos como indivíduo, ela não é suficiente. Ela precisa de algo poderoso, que ela está no campo espiritual. Então, as coisas a qual nós iremos lidar no nosso período, na nossa vida de cristão, ela é algo que não é visto com os olhos naturais, né? Até esses dias eu estava assistindo uma reportagem, né, até sobre essa questão pandêmica do mundo, falando que estamos lidando com um inimigo invisível. E é verdade, ele é invisível aos olhos naturais a qual nós temos. Só que quando eles vão lá no microscópio, começa a aprofundar mais o micro, eles começam a detectar os traços do vírus. Quer dizer, já saiu do olho natural e passou por um equipamento mais potente, a qual foi possível visualizar isso que não era possível visualizar com os olhos naturais. E a questão do espiritual é a mesma coisa, né? Quem nós vamos lidar, com quem nós vamos lidar, com o inimigo a qual nós iremos lidar, nós não conseguimos enxergar ele com os olhos naturais também. Nós precisamos de alguma coisa a mais. E o que é isso? Nós precisamos lutar com ele, sabendo que existe, mas também nós precisamos nos equipar com as armas espirituais que são efetivas para a vitória. Então, até achei interessante, esses dias eu estava assistindo uma palestra, né? Era um palestrante ateu, né? Daí ele comenta que eles perguntaram para ele assim: e quando você morrer, você vai para o inferno, e daí? Aí ele falou assim: não, mas eu não creio em Deus, mas eu também não creio no inferno, né? Então, para ele não tinha essa questão problemática. A questão é que nós cremos em Deus, só que nós também cremos que existe o lado mal, o inimigo, o diabo, que a Bíblia fala que é o inimigo das nossas almas, o adversário, né? O perseguidor, o mentiroso, aquele que tenta atacar a nossa vida espiritual, muitas vezes atingindo até o físico. Então,
Nós cremos sim que existe essa força espiritual da maldade, que ela age tentando fazer com que alguns não se aproximam de Deus e alguns que estão em Deus afastá-lo, né? Então a questão aqui bem tranquila, e aquilo que nós devemos ter como a nossa consciência, o nosso pensamento, a nossa crença é o seguinte, né? É que na verdade, quando se trata de batalha espiritual, né, infelizmente é que alguns eles subestimam, né, o inimigo, né, ele subestima por completo esse ataque. Eles falam, não, ele não é de nada, eu não preciso ficar preocupado, eu posso ficar tranquilo na minha, não vai acontecer nada, porque, né, então eles subestimam. Quer dizer, eles quase que colocam o inimigo no mesmo patamar dele, ou um pouco mais abaixo. E nós sabemos que o inimigo, ele é astuto, e ele é, de certa forma, superior, né, porque ele tem ali as suas estratégias espirituais de ataque, né, coisa que eu não consigo, na minha natureza, de ser humano, eu não consigo detectar alguma coisa, e ele já está arquitetando algo para o mal. Então eu não posso subestimar o inimigo, né? Como eu creio que Deus é poderoso, né? Eu mesmo não vendo, eu creio que Deus é poderoso, né? Onisciente, onipresente. Mesmo assim, eu também tenho que ter uma noção de quem é o meu inimigo espiritual. Que ele é um ser sagaz, é um ser que ele tem a possibilidade de um ataque, e esse ataque pode ser fatal. Por isso que nessa batalha espiritual, eu não posso subestimar. Também não posso enaltecer. Eu não posso colocar o inimigo numa situação tão além daquilo que ele é, né? Porque daí ultrapassa até o poder de Deus. Então eu tenho que ter uma noção de que ele tem, né, sim, uma certa força que pode atingir, sim, eu tenho que ter isso, mas eu também tenho que pensar o seguinte, que Cristo ele já derrotou esse inimigo lá na cruz do Calvário. Então, eu tenho que não subestimar, mas também não enaltecer acima daquilo que ele é. Então, quando eu tenho que me fazer esse preparo espiritual para ao ataque deste inimigo, né, porque tanto pode ser um ataque quanto pode ser uma defesa. Nós iremos, mais à frente, ver que não existe só as armas, Paulo falando aqui que não tem só as armas de ataque, mas também as armas de defesa. Aqui o ponto 2 desse primeiro tópico diz vigilantes em toda oração e súplica. Né? Então será que eu vou conseguir me equipar? Né? Será que eu vou conseguir essas armaduras? Será que eu vou conseguir essas armas? Será que eu vou conseguir elas assim, sem fazer nada? Tem que fazer. Como eu já disse, quando se trata de batalhas naturais, de países contra países, eles não ficam sem fazer nada na preparação, né? Eles compram armamento, alguns fazem os seus próprios armamentos, e eles vão em busca, quanto eu vou pagar, né? Eu vou dar um jeito de adquirir, isso aqui é o que tem mais novo no mercado, eu preciso de adquirir, porque isso aqui vai me colocar na frente do meu adversário, né? Então, quando nós tratamos dessa luta espiritual, dessa batalha espiritual, eu preciso sim me preparar. A oração e súplica, aqui fala que eu tenho que ter esse hábito. Aqui fala que a expressão orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, né? Isso aqui chama a nossa atenção, porque aqui ele clama pelo poder divino, ele clama por Deus, e Deus, é somente Deus que vai preparar esse indivíduo. As armas a qual eu vou utilizar, não sou eu que vou preparar. Se fosse lutar contra alguém,
Aí sim, eu poderia me preparar de alguma forma. Mas a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Então, não sendo contra carne e sangue, aonde eu vou adquirir essas armas? Né? Eu não tenho. Então, a oração e súplica, ela me coloca numa situação de clamar a Deus, de pedir ao Senhor que Ele venha me revestir. E esse revestimento, nós vamos ver ali, né? Claro, eu preciso me dispor a isso, né? Uma coisa que eu posso fazer para essa arma ela ser mais eficiente na minha vida, por exemplo, é o estudo da Palavra de Deus, né? Só que se eu ler simplesmente a Palavra de Deus, ler por ler não vai me trazer, quem sabe, uma eficácia a qual eu necessito. Mas a partir do momento que eu clamo a Deus e vou ler a Palavra de Deus, o Espírito Santo vem a me capacitando, né? E eu tenho a capacidade de, pela Palavra de Deus, eu já tenho esse armamento, a qual nós iremos discorrer à frente. Então, todo o meu armamento, eu preciso recorrer a Deus. Por quê? Porque é espiritual e somente Deus pode me dar aquilo que eu necessito no âmbito espiritual. Então quer dizer que no mano a mano a gente com o inimigo não dá não, né? Não dá pra encarar, não. Perde feio, né? Perde feio. Perde 7-1, né? Ou 7-0, né? Perde feio, né? Ou seja, sem a capacitação do Espírito, a gente não tem condição nenhuma de... Não tem, né, Freitas? E para enfrentar o inimigo não adianta enfrentar com armas carnais, né? Arma de fogo, arma branca, tem que ser revestido de poder, né? E dá para encarar o inimigo sem oração, sem estudo da Bíblia? Dá para... Dá não, né? Não dá, né? Uma coisa que eu vejo hoje, assim, quando a gente se converte, existe o fruto do Espírito, que é a mudança interna, né? É o caráter de Cristo sendo gerado no crente. E os dons do Espírito, os dons espirituais, são o que capacita o crente a enfrentar, né, o inimigo, né, esses dons espirituais. E o que eu vejo hoje é que um dos dons hoje que se faz mais necessário, mais importante assim, não é que é mais importante, mas no momento é o dom de discernimento. Sim. De espírito. Porque a gente vê certas coisas assim que como é um dom que é raro, né, você não vê muita gente... Aí você vê aquilo que está errado, mas todo mundo não enxerga que está errado. Olha que problema. Você não consegue. Aí você vai comentar com as pessoas e a pessoa não tem esse preparo espiritual, ela não tem esse discernimento. Aí quem passa por errado é quem? É a gente. Olha. Alguém fala que a pior coisa que tem é um despreparado com iniciativa. É um problema sério, né? Ele tem iniciativa, mas ele é despreparado. Aí não dá sem oração não dá para ir. Não dá, como diz na cara dura, né? Não dá, né, para encarar. Não. No mano a mano com o inimigo não dá, né? Bom, nós temos também aqui online com a gente pastor Gilmar, irmã Márcia, né, nosso pastor aqui local, é vereador nosso aqui, irmã Eliana Teixeira, o José Jorge Ribeiro, um amigo meu lá, o Jorjão lá né, de vez em quando trabalha conosco ali, lá do Ministério da Agricultura. Ele pediu para mandar um abraço lá para Bataiporã, né? A Ticiane, já estava demorando, né? Estava sentindo a falta da irmã Ticiane aqui, que nunca perde uma aula. Pastor Josué, lá de Cascavel, foi meu pastor lá há bastante tempo ali em Cascavel, né? Nos consagrou a presbítero, né? Gosto, tenho um carinho muito grande, pastor Josué. E o irmão Francisco, nosso aqui do setor 3, conhecendo o campo da batalha espiritual, né? As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs
E diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestir-vos de toda a armadura de Deus, né? É nesse aspecto aqui que eu falo do dom de discernimento, né? Que você consegue ver as artimanhas do inimigo através desse discernimento de espírito. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Interessante, né? O ponto 2 aqui, esse tópico 2, conhecendo o campo da batalha, então aqui já vai colocar nós em onde nós estamos, né? Com quem nós estamos lidando, né? Então, vem aqui sempre reforçando que não é uma questão natural, ela é espiritual, e aqui fala que as astutas ciladas do diabo aqui, essa expressão, ela indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então, eu preciso de algo para neutralizar essas investidas do inimigo na minha vida. Eu preciso fazer com que isso não vai trazer aqui uma dificuldade, algo tão sério a qual eu não possa resistir. Então eu preciso, nessa batalha, nessa luta, eu preciso estar bem equipado, bem preparado. Então, esse líder aqui dessa batalha espiritual, esse adversário, ele é identificado como o diabo, né, que é caluniador, né, que é acusador. Então aqui tem algumas das suas astúcias, aqui que foi elencado aqui pelo menos 7 dessas astúcias dele. Confundir a mentira com a verdade, né? Então aqui, isso já vem desde lá do início, na conversa que a serpente teve com a Eva, né? Quando a Eva, ela disse o porquê que ela não deveria ter contato com aquele fruto, com aquela árvore a qual era proibida, né? A resposta de Satanás foi não é bem assim. Então quer dizer, fazendo com que essa mentira dele se tornasse uma verdade, e a qual, infelizmente, né, a Eva caiu nessa armadilha e teve a mentira, né, da serpente por verdade. Então, dentro desse âmbito aí, né, e retomando aqui uma fala do Freitas, uma das coisas que ele enalteceu aqui, que o crente ele precisa ter, é o discernimento de espírito, né? Esse discernimento aqui, ele capacita a pessoa
a olhar mais longe do que aquilo que é natural. É interessante porque eu já comentei em aulas anteriores que existem muitas coisas que aparentemente elas são boas, né? Não tem maldade. Por isso que esse discernimento ele é importante. Quando aquela jovem que tinha o espírito de adivinho e Paulo ali pregando, essa mulher falou algo que, se não houvesse o Espírito Santo na vida de Paulo e esse discernimento, ele poderia, quem sabe, ser levado pelas palavras dessa moça. Essa moça, ela sempre ia atrás deles, e um dia ela falou assim: eu vejo que esses homens aí, que pregam a palavra de Deus, eles são de Deus. E veja que a resposta de Paulo foi para que o espírito se afastasse dela, o espírito imundo, o espírito maligno que estava sobre ela, se retirasse. Então veja, é importante, né, porque isso fará com que nós venhamos a entender melhor as coisas espirituais. Então aqui tenta deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, né? E essa é algo muito sério, essa questão de semear incredulidade, porque nós devemos estar sempre firmes, né, na fé, nós não devemos desfalecer, por isso nós temos que estar sempre preparados. Então, conhecendo aonde nós estamos, conhecendo aonde nós estamos pisando, fica mais fácil, ou pelo menos nos chama mais a atenção para o nosso preparo, né? Porque quanto mais eu conheço o meu adversário, mais preparado eu tenho que estar. Eu acredito aqui que, e eu já sempre estou retomando a questão natural de uma guerra, de uma batalha natural, retomando aqui que, por exemplo, quando um país vai batalhar com outro país, ele conhece o seu inimigo, ele sabe como que o inimigo dele age, ele sabe qual é a força bélica que o inimigo dele tem, ele sabe os pontos fortes, os pontos fracos, né? Então, é necessário também nós, dentro desse âmbito espiritual, aqui nesse tópico 2, conhecendo esse campo de batalha espiritual, né? Aonde eu estou pisando, né? Com quem que eu estou lidando. Então, conhecendo ele, eu posso melhor me equipar. Aqui o ponto 2 desse segundo tópico diz, como eu já fiz referência, Paulo enfatizando aqui que o conflito nosso não é contra carne e sangue. Ele fala que o nosso conflito é com esse ser espiritual que tem o seu poder, né? O seu poder de maléfico, né? E ele tem ali, como eu já disse, não devemos subestimar ele, né? Porque muitos, por se achar confortável, né, acabaram caindo pelo campo de batalha, né? Muitos que estavam avançando no campo de batalha, muitos que estavam fazendo com que o inimigo recuasse, por subestimar o inimigo no campo de batalha, eles estão caídos, né? Muitos estão necessitando, e isso também é o dever daqueles que estão em pé. A Bíblia diz que 2 estando junto é melhor que 1, porque se um cair, o outro ajuda ele a levantar. Então, quando nós olhamos aqui o campo de batalha no sentido natural, nós vemos que quando um soldado ele é atingido, os outros soldados eles tendem ali a fazer uma proteção e colocar ele num lugar seguro e tratar ali a sua ferida, tratar ali aonde ele foi atingido. Então, também dentro do âmbito espiritual, como eu já disse, muitos por menosprezar aqui a real
força que tem o nosso inimigo, ele acaba ficando prostrado, caído, né, ficou para trás. Então, aqui, onde nós estamos lutando é um campo de batalha espiritual, né? Então, ele não se trata de uma luta contra um ser humano, mas contra o reino das trevas na região celestial. Então, quando eu estava, antes de conhecer a Cristo, se eu estava numa região natural, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu passei para uma região celestial, né? A visão de quem aceita a Cristo, ela deve ser uma visão ampliada para o espiritual. Ele já está num campo espiritual, ele sabe com quem ele está lidando, e aqui ele terá esse conflito, ele terá essa batalha a qual ele deve estar preparado. Então, aqui sobre as agências da potestade, aqui ele fala, o apóstolo Paulo fala aqui, né, que sobre os principados, as potestades, né, os príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Eles são caracterizados por ter poder, né, embora ele não é todo poderoso como Deus, mas eles têm poder, eles fazem coisas que, como eu já disse, os nossos olhos naturais eles não veem. Eles estão sempre apostos para destruir a vida espiritual da pessoa, né? Então não se trata de uma flecha acertar o braço para ele ficar ferido no braço. Os dardos do inimigo, ele tem uma outra direção. Os dardos do inimigo, ele tem uma outra função. Não é trazer um problema físico. Sabendo nós que se uma pessoa porventura venha a perder um braço, isso não afetará em nada a sua vida com Cristo, né? Se ele vier a falecer, ele estará na sua plenitude com Cristo. Então, o alvo principal do inimigo não é jamais atingir o físico, mas ele joga um dardo para atingir a fé, ele joga um dardo para trazer quem sabe um desânimo, ele joga uma flecha, quem sabe, para trazer uma dissensão, uma discórdia entre os irmãos. Então ele age nessa forma a qual ela vem a trazer um reflexo na vida espiritual da pessoa. Então eles são poderosos sim, né? Nós não devemos menosprezar isso, e isso nos capacita a sempre estar mais preparado. Quanto mais eu tenho noção da realidade de uma coisa, mais preparado eu estou para enfrentar aquilo. Então, se eu menosprezar, eu estarei também menosprezando o preparo. Aqui diz que eles são malignos, visto que eles agem aqui para trazer a maldade, né? Esse é o seu intuito. Eles são astutos, né? Porque, como eu já disse, eles armam as suas estratégias para fazer com que as pessoas venham a se enfraquecer e venham a cair, né? Então, aqui, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar, mas para isso nós temos que estar preparados com as armas certas, né? Então, o primeiro ponto aqui falou de como que eu me preparo. Já falamos que a preparação ela vem de Deus. É Deus que me dá as armas, né, para eu ficar preparado, né? O segundo ponto aqui nós falamos o campo a qual nós estamos, qual é a minha situação, né? Estamos numa região celestial, estamos num contexto diferente da ação natural, né? Então, precisamos, sabendo aonde estamos, precisamos nos preparar. E como nos preparar? O que eu preciso para ir nessa batalha espiritual?
é o terceiro tópico. Bom, vamos falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Antes, vamos só fazer menção dos irmãos que estão nos assistindo também. Irmã Vera Lúcia, o irmão Guilherme Meire, lá da sede, um amigo nosso. A Alessandra, minha irmã carnal, né, lá do Rio de Janeiro. O Marcel Tramarim, a Osana Ferreira, o Lincoln Ariel, o Rocha Tur e a irmã Terezinha Fátima. Um abraço a esses irmãos. Agora também está a irmã Tati, irmão Júnior. Minha mãe também está. Irmã Terezinha Simão R. Pitan. Isso, minha mãe. É sua mãe? Olha que benção. Então vamos, que falta 10 minutos, né? O tempo corre. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingir os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, à integridade do soldado. Vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Tomando sobretudo o escudo da fé, longo retangular feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. A imprescindível arma ofensiva, finalmente a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Agora é a armadura completa, né? Agora, interessante, até para você comentar também, se der tempo, né? É que nessa armadura não tem proteção para as costas, já reparou? Sabia? Eu vi um comentarista falando, achei interessante, ou seja, porque se ela não tem proteção das costas, quer dizer que a gente não pode fugir da batalha, virar as costas e dar correr, que a Bíblia diz que aquele que recua, né? A minha alma não tem prazer dele, né? Então, ou seja, o combate é sempre para frente, não tem esse negócio de retroceder, né? Voltar, abandonar a guerra, der as costas para o inimigo, as costas estão desprotegidas. Né? Olha que interessante. Maravilha, hein? Pode ver, não tem proteção para as costas. A armadura protegia só a frente. Já vi um comentarista falando, né? Ele não tem proteção. O inimigo que vai ficando para trás é porque já está morto. Já está morto. Então é algum amigo que está protegendo as suas costas, né? É isso aí. Então aqui fala da armadura completa de Deus, né? Então, aqui falando dessa visão de Paulo no contexto romano, e começou aí a colocar aí a armadura do crente espiritual, usando essa metáfora aí, dessas armas do soldado romano. Então aqui algumas armas indispensáveis que deve ter, né? E aqui quando fala de cingir os lombos, né, com a verdade, né, então aqui é para trazer mobilidade, quer dizer, ele vai ser mais ágil na corrida. Mas não é para correr do inimigo, é para correr para a batalha, para batalha.
Então aqui, cingir os lombos com a verdade, porque é interessante aqui, eu usei essa expressão, não é correr para trás, mas em direção ao inimigo. Por quê? Porque aqui fala que cingir os lombos com a verdade. Aquele que tem a verdade, ele sempre vai avante. Por quê? Porque não tem nada com que a pessoa venha falar a ele em que venha a desfazer aquela sua convicção, porque a convicção dele é verdadeira, né? Porque às vezes o que acontece é quando uma pessoa tem algo que é falso, alguém vem e faz com que ele recua na sua posição. Por quê? Porque ele não está com a verdade. Então por isso aqui fala que cingir os lombos com a verdade. Quando nós olhamos no contexto lá do Antigo Testamento, o soldado, quando se referia a cingir os lombos, ele pegava a ponta da sua vestimenta e levava até a região da cintura e prendia ela, porque daí ele conseguia correr, fazer os movimentos mais rápidos, com mais mobilidade, com mais agilidade. Então aquele que tem a verdade, que é uma arma, né, que o cristão deve ter, ele vai fazer com que ele vai ter essa mobilidade. Aqui faz referência aqui à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Quer dizer, se eu tenho a verdade de Cristo, se aquilo que eu estou falando eu tenho convicção, eu tenho certeza, né, então nada fará com que eu venha a recuar. Eu só vou avante com a verdade e o inimigo não fica à frente, né, porque ele não pode com a verdade. Aqui a couraça da justiça, né, aqui fala dessa proteção, aqui fala dos órgãos vitais, né, porque tem algumas regiões do corpo e a qual, se nós formos atingidos, nós facilmente desfaleceremos, nós morreremos. Né? Por isso que existe a proteção na região da frente aqui, né, do tórax. Por isso na área de segurança eles usam os coletes, né, aqueles coletes prova-bala, né, o capacete, né, que a cabeça também é vital, né, então aqui fala vestido com essa couraça da justiça. Então aqui fala dessa malha impermeável que ela servia lá no Antigo Testamento, né, porque não tinha esses coletes modernos que tem hoje, mas servia para que não viesse a ser atingido pelo inimigo. Então aqui refere-se essa couraça da justiça, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então ele continuará avante, não terá problema. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Né? Aqui fala aqui dessa bota que esse soldado usava para ele estar na batalha. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Né? Aqui a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para quando nós formos inquirido o motivo da nossa fé. Responder com mansidão. Né? Então, quando alguém pergunta para nós, e daí, né? Qual é a tua, por que você está nessa e tal, qual que é o teu objetivo, né? Você é cristão, e daí? A Bíblia diz que nós devemos estar prontos, né? E isso se refere à preparação do Evangelho, calçado os pés. Quando essa armadura, né, do calçado, né, dos pés, referindo-se à preparação do Evangelho. Quer dizer, eu estou em cima de um bom alicerce, estou calçado com um bom alicerce. Eu tenho condições de ir na batalha e ter a certeza da vitória, porque eu tenho esse calçado. Né? Ninguém vai me desvirtuar, porque eu sei, né, eu estou preparado. Tomando sobretudo o escudo da fé, e aqui fala desse escudo que me protege a minha frente toda,
né, qualquer lança, qualquer dardo que for enviado, esse escudo me protegerá. E esse escudo é a fé. Imagina, quando eu disse que o inimigo ele não vem para atingir o físico, o inimigo ele vem para atingir a vida espiritual, né? Então, eu disse que ele vai atingir em uma região minha, a qual eu venho a desfalecer, desanimar, né? Perder o vigor da fé, né? Então, quando eu uso o escudo da fé, aqueles dardos lançados pelo inimigo, ele não vai penetrar. Por quê? Porque aqui diz que esse escudo, ele protegia o corpo todo. Ele era retangular e ele ficava com ele na frente e ele tinha essa proteção que lhe protegia. O capacete da salvação, né, aqui nós já usei já essa expressão, o capacete serve como a proteção da cabeça, né, que é uma região vital também. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção plena da salvação e no último dia. Então veja que essas armaduras do cristão, a qual Paulo se refere ali em Efésios capítulo 6, essa armadura, Paulo tem como objetivo dizer que o cristão ele deve estar com uma armadura que contempla todo o seu corpo. Ele tem que estar inteiro em preservação contra os ataques, né, para que ele não venha a ser atacado e em alguma região do corpo, no sentido espiritual, ele venha a ser atingido. E aqui, o ponto 3, que fala a espada do Espírito, que aqui fala que é a única que se refere aqui como defesa e ataque, né, que é a espada, né, imprescindível, né, a espada do Espírito. E aqui diz que ela significa um combate de enfrentamento diário. Eu preciso da espada do Espírito porque eu preciso a cada dia estar combatendo contra o mal, né? Quer dizer, partindo para cima, né? Não sendo covarde, né? Mas eu preciso dessa palavra, né? A palavra de Deus inspirada. Inclusive aqui Hebreus 4:12, essa expressão, falando dessa espada, que Hebreus 4:12 faz justamente uma alusão o que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. É apta para discernir a intenção e o pensamento e as intenções do coração. Então veja que essa espada, que é a palavra de Deus, ela é profunda. Ela vai no íntimo, né? Ela é capaz de entrar em lugares inacessíveis. Então, ela deve ser usada para resistir a esse lado do diabo, quanto para derrubar as fortalezas também de Satanás. Verdade que nós estamos sob uma guerra constante, 24 horas. Imagina você ser chamado lá na tua casa: você é um crente, vamos ali, vizinho ali está endemoniado, olha aí. Aí você, vixe, calma aí que não deu tempo de eu orar, de eu ler a Bíblia, de eu jejuar. Então a preparação tem que ser constante. Nós estamos em guerra. Por exemplo, se a gente pegar a analogia do exército brasileiro, por exemplo, qualquer exército, ele no tempo de paz se prepara para a guerra. Espera que nunca aconteça, né? Mas lá a preparação é constante, todo ano, o ano todo. A nossa vida é do mesmo jeito. Você tem que fazer seu devocional diário, sua leitura da Bíblia, sua oração, fazer o seu jejum, estar em condições. É nessa hora, nesse tempo que nós estamos vivendo de tranquilidade, é que nós temos que se preparar. Que quando vier o tempo da guerra mesmo, da prova, você tem que estar estruturado para aguentar. Uma vez um amigo meu falou assim, nossa, ele no exército, né, ele falou assim, eu fui punido por causa de alguns segundos. Foi em alguns segundos numa guerra, quantas pessoas morrem? Né? Ou então eu lembro que eu fui militar há muito tempo, né? Quase 20 anos.
Aí, às vezes, por causa de um, todo mundo pagava, né? Mas por que eu tenho que pagar por causa dele? É porque na guerra, se ele errar, morre o pelotão inteiro, né? Então, todo mundo tem que cuidar da sua parte e sabendo que o seu erro prejudica o outro ali, né? Leva o outro para a situação difícil também, né? Bom, nós temos agora aqui conosco irmão João Sasaki, nosso irmão lá da sede, o Douglas Walker lá, um amigo que conheci, trabalhou comigo ontem, lá no plantão. Temos também Antônio Almeida, Alexandre Prasnieski, Gordinho, né? Temos muita gente conosco aqui. Então, nós estamos chegando no final de mais uma lição. O tempo, né, é pequeno, né? Mas nós temos que se adaptar ao tempo. Vamos concluir a lição e já fazer o sorteio dos livros, né? E já anunciar a próxima lição. Então, a conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. E assim nós terminamos um trimestre, mais uma lição. E na próxima quinta-feira nós vamos iniciar uma revista especial, né, que a CPAD reeditou, ela é de 1993, né, sobre os princípios divinos em tempos de crise, né, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, né. Ele vai falar sobre o livro de Esdras e o livro de Neemias, né, essa parte desse momento difícil que estamos vivendo. Então, na próxima quinta-feira, vamos estar dando início a mais uma live, né? Queremos que, ainda que, se Deus quiser, estamos orando para isso, que passe essa situação difícil de isolamento social, né? Mas eu acho que as nossas lives não vão parar, não, né? Não vão parar, e agradecemos primeiro a Deus e aos irmãos, né, que estão nos suportando aí, nos aguentando. Irmão, nós temos 2 livros aqui para fazer o sorteio. Você que fez um comentário, você que participou, né? Nós vamos chamar agora nossos assistentes, nossos colaboradores, nossos assistentes ali, a irmã Grazi e o Paulo Augusto, para fazermos o sorteio dos livros. Vamos primeiro esse livro aqui O Desafio da Evangelização, do pastor Claudionor Correia de Andrade, né? Quantos? Vou pedir pro 41. Vou pedir pro Romualdo tirar um número. Romualdo, né? Tirar um número aí. A respeito do livro, vamos ver. Qual o número aí, Romualdo? Número 11. Número 11, olha aí, ó. 11. Quem que é o 11, Grazi? 11, Marlene Freire. Ih! Aí, Freire. Ai. Você tá querendo que ela evangeliza mais, né? Então, ela evangeliza mais, né? Não, e eu já tenho esse livro, olha. Aí, ó. Eu vou ter que... Vai ter mais um livro. Tira mais um, Romualdo. Número 26. 26. Zenildo Araújo. Zenilda Araújo. Zenilda. Esse dia ela pediu um livro de filosofia para mim, para ela ler. Cadê a irmã Zenilda? Agora ela tem um de teologia. De teologia. Vou ver qual se ela quer escolher, porque esse aqui eu tenho, né? Se ela não quer escolher. Então aí, irmã Zenilda Araújo. Então, amém. Vamos fazer uma oração, concluir a nossa live de hoje e já combinar com os irmãos para a próxima quinta-feira. Hoje é dia 2, né? Próxima quinta provavelmente é dia 9, né? 7 dias. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por mais um dia em que tivemos aqui com os nossos irmãos internautas aprendendo da Tua Palavra. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida, cada um que nos assistiu, Senhor, Teu Espírito Santo possa confortar, Senhor, cada coração e dar alegria e o Senhor possa abrir o entendimento,
colocar no nosso coração, na nossa mente, essa preocupação, Senhor, com a nossa preparação espiritual, porque sabemos que estamos numa guerra, numa batalha espiritual e dependemos inteiramente, Senhor, 100% da sua capacitação, das suas armaduras, de um revestimento de poder do alto para vencermos, Senhor, as batalhas espirituais. Abençoa, Senhor, cada vida que nos assistiu, no nome santo de Jesus. Amém.